eu não expliquei aqui porque tem uma complexidade. Se eu tomo uma dosagem alta de homeopatia, eu posso ter problema, porque eu Deu uma posso travadinha. Gente, super. desequilibrar. Deu uma travadinha? Uma paradinha. Mas super interessante essa sua explicação, ficou muito clara. Aí, assim, em síntese é isso. A homeopatia, ela é um empurrãozinho. Você vai empurrar o seu sistema imunológico, o seu mecanismo de defesa, para ele ficar preparado em estado de alerta caso ele tenha contato com a doença. Agora, caso a pessoa tenha um quadro de coronavírus, a gente vai para um quadro de tratamento, que pode ser até as mesmas homeopatias, mas numa dosagem muito maior. O que vai variar é a dosagem, mas vai variar muito, né? É isso. Rafael, a sua experiência aí na homeopatia agrícola, você pode contar um pouquinho sobre isso? Assim? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, até porque o trabalho da UFV ele passa mais por esse lado, né? Então, assim, esse trabalho da homeopatia na agricultura surge de uma maneira mais forte. Estou falando no contexto da Universidade Federal de Viçosa, né? No início da década de 90. De lá para cá, a gente já tem, eu não sei ao certo como é que está agora, mas em torno de 35 ou mais de 35 teses de mestrado e doutorado já defendidas com homeopatia em plantas, animais e água, solo, né? Basicamente. Na verdade, animais não, desculpa. Planta, água e solo. Né? Porque a gente está trabalhando na parte científica lá com a parte da agricultura. Então, esses teses estão no programa de pós-graduação de fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. E aí, paralelamente, tem o trabalho com os agricultores. Então, são quase 30 anos já que ocorrem esses cursos, em que os agricultores são formados na ciência da homeopatia. Então, esse trabalho ele é reconhecido pela Unesco, pela Fundação Banco do Brasil, pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, como uma tecnologia social, a homeopatia na agricultura como uma tecnologia social adequada aos agricultores e agricultoras, né? Então, a gente tem centenas de experiências de homeopatia na agricultura, especialmente em Minas Gerais, e especialmente em plantações de café, em sistemas agroflorestais, e o resultado disso é espetacular. Então, a gente tem agricultores que têm autonomia hoje de produzir alimento saudável e ter uma ferramenta que trate seus adoecimentos. Tanto seus adoecimentos, claro, porque vai tratar também a si próprio, né? A homeopatia tem esse poder, tratar a sua família e seus amigos, mas tratar os seus animais, suas plantas, água, solo, ambiente. Né? Então, em 2003, houve uma visita de uma comissão que avaliou isso na Universidade Federal de Viçosa, né, da Fundação Banco do Brasil e da Unesco, e eles deram esse certificado de tecnologia social aplicada ao campo, a homeopatia desenvolvida pela UFV. E aí, isso só chega aos agricultores por meio dos cursos. Vai voltar, gente. Que você faz. Como? É ruim mesmo. Voltou? Voltou. Eu estava falando, enquanto você estava aí, estou aqui enchendo a linguiça, mas eu queria saber que você falasse um pouquinho, assim, desse um exemplo. Por exemplo, funciona como... Tem alguma homeopatia que funciona como agrotóxico? Ao invés de agrotóxico, vai ser usada uma homeopatia para essa plantação? Na verdade, assim, é curioso, porque tem... Quando você fala, por exemplo, você pergunta sobre homeopatia na agricultura, eu acho que tem até um link muito grande com o coronavírus até agora que eu vou falar. Porque essa cura pelo semelhante, né? Tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Tá. Essa cura pelo semelhante, na prática, o que a gente faz? A gente pega uma doença que esteja atacando um ser humano, ou um animal, ou uma planta,
faz uma tintura mãe, que é a base de uma homeopatia, e depois faz o processo da homeopatia que eu não expliquei aqui, mas é basicamente diluir e agitar as substâncias sucessivamente. Então, na agricultura, a maior parte dos problemas são resolvidos por essa técnica super simples. Por isso que é uma tecnologia social. O agricultor pega a lagarta que está atacando a couve dele, ou pega o fungo que está atacando a laranjeira, ou o carrapato que está atacando o gado, pega uma amostrazinha, joga no álcool 70%, e dali vai fazer a homeopatia. Depois aplica, e aquilo é altamente efetivo, resolve todos os problemas. E aí eu estou falando que tem um link com o coronavírus, porque é basicamente uma técnica que é muito efetiva da gente fazer hoje em dia para o coronavírus, já que a gente ainda não tem uma homeopatia, vamos dizer, específica, apesar de a gente ter algumas que vão ser indicadas, né, com base nos sintomas, mas uma ótima possibilidade para quem domina a ciência da homeopatia é fazer um nosódio, né, que é esse nome que a gente dá da homeopatia feita a partir da doença. Então, eu pego o catarro da pessoa, ou pego a saliva, ou pego uma amostra de sangue dela e faço uma homeopatia e dou para ela própria, para tratar o coronavírus. Porque ali eu tenho uma amostragem do vírus. E o nosódio é isso, né? É a homeopatia feita a partir de um agente patogênico qualquer, seja fungo, bactéria, vírus, ou qualquer praga agrícola, né? Desde um gafanhoto, uma lagarta, até uma pulga, berne, carrapato, qualquer coisa. E isso é uma coisa que os agricultores fazem muito, né? Agora, tem várias outras técnicas, né? Eu estou destacando essa porque essa é importante, né? E essa foi reconhecida pela Unesco. Essa essa técnica de você conseguir fazer as homeopatias no meio rural, né, e aplicar nas plantas, isso foi reconhecido pela Unesco como uma tecnologia social, porque ela só onde não se praticasse esses inseticidas tão nocivos, né? E acabam. Deixa eu chamar de novo o Rafael, peraí. Agora eu voltei. Ô, Rafael, tem Acabou a luz aqui em casa. Deu um pique de luz aqui. Eu te falei, é difícil, desafiante fazer uma live aqui do sítio. Olha, não, mas você está aí no sítio, só que eu tenho assistido lives de gente importante que mora na Zona Sul, na Elite, e que toda hora a homeopatia. Carlinhos Brown, outro dia, a homeopatia, a internet dele caía. Olha, alguém pediu para você falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade assim, e medo. Só uma coisa que eu estava falando antes, na hora que caiu, é que a tecnologia social, né, na parte da agricultura, porque o agricultor pode fazer sua própria homeopatia. Então, a minha paixão, viva a homeopatia. Voltou. Vamos lá. Vamos lá. Mas, enfim, é isso, a tecnologia social, porque todo mundo pode fazer. Ali, qualquer agricultor, qualquer pessoa pode fazer, é acessível, né? Por isso que foi reconhecido pela Unesco como tecnologia social. Né? Você estava falando o que você perguntou mesmo? Então, alguém pediu para falar um pouquinho sobre a ansiedade, a homeopatia, assim, a ansiedade, a pandemia e o quanto as pessoas estão com medo e assustadas, né? Na verdade, assim, o que acontece? Né? Eu tenho dado algumas indicações das homeopatias para as pessoas que fazem curso, né? Porque tem como
inclusive para você, né? Eu tenho algumas pessoas que estão aqui nessa live acompanhando, né? A indicação de algumas homeopatias que podem ser boas nessa época do coronavírus. Mas claro que assim, a homeopatia é aquilo, tem uma complexidade, né? Tem uma complexidade em relação à homeopatia, à dinamização, né? Então, tá ouvindo? Tá beleza? Tô, tá. Tá, então, e aí tem algumas homeopatias. Basicamente, o que está acontecendo hoje para a parte psicológica humana? É medo. Medo, basicamente, do invisível. Porque o vírus é invisível, né? Então, é medo do invisível unido à ansiedade, pessimismo e instabilidade emocional, né? Então, nessa base, a gente tem algumas homeopatias importantes. Eu tenho destacado algumas. O Aconitum, que eu tenho indicado, Aconitum, Ignatius Amara, Gelsemium, Arsênico Album, etc. A gente tem algumas homeopatias boas para equilibrar essa parte emocional, psicológica. Então, eu acho que, assim, as pessoas que estão assistindo a live, que não conhecem homeopatia, eu acho que vale a pena procurar um homeopata, entendeu? Alguma orientação, se tiver com algum desequilíbrio mais intenso, entendeu? Porque a homeopatia é muito efetiva nessa parte. Então, assim, eu tenho acompanhado algumas pessoas próximas a mim, que eu tenho indicado para alguns estudantes que estão me procurando também orientação, algumas dessas homeopatias que trabalham esses elementos, né? Medo, ansiedade, pessimismo, instabilidade emocional. Essa é a base, né? Tirando coisas mais graves, pode aparecer tipo uma depressão, enfim, uma melancolia, etc. Aí vai levar a outras homeopatias. Então, Rafael, a gente ainda tem um tempinho, é um assunto delicado, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? As pessoas, nós estamos falando de homeopatia e nós não somos médicos, né? Nós somos homeopatas populares, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para as pessoas entenderem, ou saberem, ou conhecerem que existe essa ocupação do homeopata popular. Então, assim, infelizmente, pouca gente sabe, né? Porque a homeopatia já é uma área pouco conhecida, né? Sim. Estamos colocando a nível mais amplo, a gente está num país de mais de 200 milhões de habitantes, uma pequeníssima parte das pessoas fazem uso de homeopatia e uma parte menor ainda conhece o que é homeopatia e de onde que ela vem, etc. Né? Então, é uma área, vamos dizer, bem à margem, assim, né, em muitos aspectos, do senso comum, do conhecimento comum da população. Mas a homeopatia, ela foi difundida no Brasil basicamente pela mão de pessoas não médicas, de homeopatas populares. A homeopatia no Brasil chegou em 1840 pelo médico Bernouin Mir, e ele francês. E ele tentou difundir a homeopatia na época nas universidades e centros médicos. E foi perseguido, muito perseguido. E ele mesmo falou que ele ia difundir a homeopatia no meio popular. E pela mão da população brasileira ela seria difundida e seria espalhada pelo Brasil. E isso que aconteceu, né? Então, 180 anos depois, né, agora em 2020, a gente sabe que a homeopatia ela foi difundida basicamente pela mão de pessoas não médicas. Só foi reconhecida a homeopatia na medicina em 1980. Né? 1980. Eu acho isso muito importante. Em 1980, há 40 anos atrás. Tem 180 anos que isso chegou no Brasil, mas só foi reconhecido como especialidade médica em 1980. Né? E eu acho isso importantíssimo, na verdade. Né? Eu acho essencial a difusão da homeopatia dentro da área da medicina, dentro da área da veterinária, da agronomia, né? E da odontologia, que ela é reconhecida, farmácia e outras áreas também que estão reconhecendo hoje em dia, tipo enfermagem, biomedicina, fisioterapia, etc. Áreas que são profissões reconhecidas e que a homeopatia pode entrar muito bem como uma ferramenta auxiliar para esses profissionais. Mas a homeopatia, ela é reconhecida
pela Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, é reconhecida a atuação do homeopata não médico. Então, lá tem a ocupação homeopata não médico, né, que é um homeopata basicamente formado, por exemplo, nos cursos de homeopatia da UFV, ou pessoas que, ao longo desses décadas ou séculos, adquiriram conhecimento da homeopatia e têm domínio da homeopatia para atuar. Por exemplo, a gente tem o Monteiro Lobato, era um homeopata não médico, e a gente tem outras pessoas icônicas da história brasileira que eram homeopatas não médicos, né? Então, isso é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. A Justiça Federal deu ganho de casa para a UFV, reconhecendo a atuação do homeopata não médico, no momento que o Conselho Federal de Medicina tentou fechar esse programa de extensão universitária, e o Procurador-Geral da Justiça deu ganho de causa para a UFV, falando que a homeopatia não é uma exclusividade médica, apesar de ser uma especialidade médica, como é uma especialidade da veterinária, da odontologia, da farmácia e de diversas outras áreas. Mas isso não impede que a população exerça, atue com a homeopatia do momento que tenha conhecimento para. Né? Isso é importante, porque tem que ter muita responsabilidade para atuar com homeopatia, né? Porque tem suas complexidades, que são muitas, e a pessoa tem que ter formação, entender, né? Saber o que ela está fazendo. Né? Então eu digo isso, né? Tipo, é liberado, como várias outras áreas são liberadas. Mas eu não vou construir uma casa sem eu saber como é que se constrói uma casa e faz uma fundação. Do mesmo jeito eu não vou atuar enquanto homeopatia se eu não tenho o domínio da homeopatia. Né? Tem uma pergunta, Rafael. Precisa ter formação na área de saúde para trabalhar com a homeopatia popular? Não. Não precisa, né? A homeopatia, ela na verdade, assim, expande a área médica, né? Essa que é a grande questão, entendeu? Ela não é só uma área da medicina, ela é uma área da parte animal, da cura de plantas, solo, água. Então, quando você fala de homeopatia, normalmente quando a gente fala de homeopatia, a gente pensa na cura humana, que é o que todo mundo conhece. Mas ela não é só para a parte humana, ela é para todas as áreas. Né? Então, e ao mesmo tempo, quem tem formação na ciência da homeopatia, e eu acho que sim, a homeopatia, quando a gente conhece o que é homeopatia e estuda homeopatia, a gente vê que ela tem muito mais relação com as terapias naturais do que com a própria medicina. Porque a homeopatia, o Hahnemann colocava termos que até hoje a medicina não reconhece, né? Tal como força vital, tal como utilização de substâncias altamente diluídas, que não tem mais matéria na substância, no final das contas, só energia. Então, assim, a homeopatia, ela, para mim, está em muito boas mãos quando ela cai especialmente na mão de pessoas que trabalham com psicologia e terapias naturais. Essas pessoas, acho que ela tem uma formação muito boa para atuar enquanto homeopatia. Infelizmente, tem poucas pessoas dessas áreas que dominam a homeopatia. Muitas até fazem formação em floral. E floral nada mais é do que uma evolução da homeopatia, porque o Dr. Bach era homeopata. E o que ele fez foi uma expansão, não é uma expansão, né, é uma outra linha, mas a base filosófica é muito semelhante. Né, a base de atuação é muito semelhante. Então, hoje você vê muita difusão de terapeutas florais, porque o floral não é reconhecido dentro da medicina, então você não pode ter médicos florais. Agora você tem médicos homeopatas. Né? Infelizmente, o ideal eu acho que é ter médicos que trabalham com floral e homeopatia, terapeutas que trabalham com floral e homeopatia, agrônomos, veterinários e população, herdeiros, psicólogos, etc., pessoas de qualquer área. A homeopatia ela é muito ampla, não pode ser restringida. Né? A gente tem uma ferramenta espetacular que tem que ser expandida. Então, e aí, gente, assim, tem toda uma complexidade que nosso tempo está acabando, mas que o terapeuta popular, o terapeuta homeopata, ele pode atuar
né? Tem toda a regra e é estabelecido um protocolo de atendimento nosso, né, Rafael? E assim, acho que assim como o Rafael falou, pouca gente conhece a homeopatia através de médicos, muito menos através de terapeutas. Eu conhecia, eu soube, né, que foi um dos grandes presentes da minha vida, foi saber que eu poderia estudar homeopatia, conversando com a minha nora, que está aí na live, e falando que eu me aposentei, eu queria mudar minha vida, queria voltar a estudar. E ela falou, por que você não faz homeopatia? Você adora homeopatia. Eu trato com homeopatia há 20 anos. Eu falei, mas eu não vou fazer medicina nessa altura. E ela falou, o nosso homeopata, o homeopata dela, do meu filho e da neném, de Santa Catarina, ele não é médico, ele é terapeuta homeopata. E foi assim que eu descobri, há 3 anos atrás, e acabei fazendo contato com a Universidade Federal de Viçosa, que me indicou o curso do Rafael. Então, assim, muita gente não sabe, eu divulgo muito isso, que o leigo, né? Eu sou psicóloga e realmente concordo com o Rafael, né? Acho que é um casamento quase perfeito, a psicologia com a homeopatia, mas qualquer leigo pode estudar, se empenhar, se dedicar e ser um excelente terapeuta, né, Rafael? Homeopata. Cara, eu acho que sim, como qualquer profissão, eu acho que você tem que ter o domínio do conhecimento, né? Tem que ter muita responsabilidade, né? Porque você está lidando com a saúde humana. Ética, responsabilidade. Você está lidando com a saúde humana ou mesmo com a saúde de um animal ou de uma planta. Você está lidando com seres vivos, né? Então a gente tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo, né? E assim, como qualquer área, eu acho que tem pessoas que têm muita facilidade com homeopatia. Tem pessoas que têm muita dificuldade, como qualquer outra área, né? Então eu acho que assim, você tem que estudar, praticar, conhecer, sentir se realmente é a sua pegada mesmo, né? Se é aquilo ali que te move. E eu acho isso muito importante. Eu conheço médicos homeopatas espetaculares, como eu conheço homeopatas não médicos espetaculares, veterinários, etc., né? Então, eu acho que é importante assim, a gente difundir, né? Que a homeopatia ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Né? No curso a gente vê, né? Tratamento de ambiente com homeopatia, né? Eu posso fazer como se fosse um